Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Sabia? Hoje estamos com uma presença aqui muito especial, um doutor, defensor público, que vai abordar sobre o tema exatamente da Defensoria Pública, doutor Ricardo. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado. Nós aqui somos alunos do 4º período de Direito aqui da FAG. Estou com a minha colega Brenda, seja muito bem-vinda, Brenda, e a Julie, que também vai estar aqui conversando sobre esse papo de Defensoria Pública. Doutor Ricardo, por favor, se apresente um pouquinho para a gente. Então, meu nome é Ricardo Santi Fischer, eu tenho 37 anos, sou defensor público no estado do Paraná desde 2023, ingressei no 4º concurso da Defensoria Pública do estado do Paraná, venho do Rio Grande do Sul, onde me formei em Direito lá, fiz pós-graduação em Direito Público, pós-graduação em Direito Penal e Econômico e também fiz mestrado em Direito com área de concentração em Direitos Humanos. Trabalhei no Poder Judiciário por cerca de 10 anos, fui estagiário, fui assessor de juiz e fui analista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul também e depois me tornei defensor público aqui no estado do Paraná. Que currículo. Então, novo assim, o senhor já começou bem no início, assim, quantos anos mais ou menos? Aos 18 anos eu comecei fazendo estágio no Fórum de Ijuí, que é a minha cidade natal, né, no Poder Judiciário, e a partir daí eu praticamente não parei mais, né, foi indo, né, eu fiz estágio em gabinete de juiz, fui assessor, como eu disse, e depois comecei, né, a estudar para concurso público, fui analista da Defensoria do Rio Grande do Sul também, e depois acabei vindo para o Paraná como defensor público. Que maravilha, maravilha. Júlia, apresenta para a gente um pouquinho sobre esse tema. Bom, a Defensoria Pública, ela foi criada pela Constituição Federal de 1988 em um contexto de redemocratização do Brasil. Ela é prevista pelo artigo 134 da Constituição e pela Lei Complementar número 80 de 1994. Ela é um órgão que tem por finalidade garantir o acesso à justiça e assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos em situação de vulnerabilidade. A Lei Complementar número 80 estabelece alguns objetivos da Defensoria, os quais são a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a reafirmação do Estado Democrático de Direito e também a garantia dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Doutor, aproveitando um pouquinho a introdução da Julie, você poderia explicar um pouquinho como funciona as pessoas que podem ter acesso à Defensoria Pública e os critérios de hipossuficiência? Sim. Então, pela missão constitucional da Defensoria Pública, no artigo 134 da Constituição, pela Lei Complementar 80 de 94 e também a Lei Complementar Estadual do Paraná 136 de 2011, que é a Lei Complementar Estadual que rege a Defensoria Pública, a missão da Defensoria Pública é destinada aos necessitados, é um conceito constitucional, que hoje se fala em hipossuficiência econômica e também, de forma mais ampliada, a vulnerabilidades, né? Dentro do critério de hipossuficiência econômica, a gente, aqui no Paraná, tem uma regulamentação interna que trata de atendimento a pessoas cuja renda familiar seja de até 3 salários mínimos. Então, esse é um critério econômico que, por exemplo, de triagem socioeconômica que se aplica, por exemplo, na área de família, que é a minha área de atuação. Algumas áreas não fazem triagem socioeconômica. Por exemplo, a área criminal, ela atende pessoas independentes de critério de renda. Na área de execução penal, atende pessoas independentes de critério de renda. A infância infracional também. Então, isso dentro do critério de renda. Dentro de vulnerabilidades específicas, nós temos outros critérios, por exemplo, que não dependem de análise de renda, como, por exemplo, mulheres em situação de vítima de violência doméstica, né? Por exemplo, uma mulher na área de família que busque um divórcio, busca regulamentação de guarda de filhos, por exemplo, e é vítima de violência doméstica, ela é atendida independente do critério de renda. Pessoas, né, da área criminal, privadas da liberdade, pessoas em situação de rua, assim, existem várias vulnerabilidades específicas que nós atendemos independente do critério de renda, né? Então,
é basicamente essa forma de atendimento, ou pelo critério socioeconômico, né, por hipossuficiência, ou por alguma vulnerabilidade específica, crianças, adolescentes, idosos, que são determinados nas leis complementares da Defensoria. Maravilha. E a gente estava comentando aqui, antes de iniciarmos, sobre a grande demanda que tem aqui em Cascavel na Defensoria Pública. Eu acho bem interessante o senhor comentar um pouquinho sobre essa demanda e como que vocês conseguem, assim, digamos, dar conta, suprir a necessidade hoje na realidade aqui de Cascavel. Bom, então, apenas para contextualizar a nossa atuação aqui em Cascavel, nós trabalhamos em 4 áreas distintas. Na área de família, sucessões e registros públicos, né, que é a área onde eu atuo, tanto na primeira como na segunda vara de família e sucessões. Atuamos na área da infância, tanto na área civil como na área infracional. Atuamos na área criminal, atendendo a primeira vara criminal, que é a vara do júri de Cascavel, e a terceira vara criminal também. E atuamos na área da execução penal. Então, assim, nós temos uma atuação ainda restrita, se comparado com, né, as demandas, por exemplo, do Judiciário e a estrutura do Judiciário e do Ministério Público. E dentro dessas áreas nós temos, assim, uma demanda bastante significativa. Né? Ainda não atendemos, por exemplo, a área civil aqui de Cascavel, não atendemos a área de fazenda pública, e algumas, por exemplo, a segunda vara criminal, nós não temos nenhum defensor atendendo pelo reduzido número de defensores em Cascavel. Nós somos hoje 4 defensores fixos e uma defensoria ela está sendo atendida por meio de substituição. Então, nós temos uma estrutura, assim, não só em Cascavel, da Defensoria Pública do Paraná como um todo, né? Nós somos 150 defensores, aproximadamente, e não atendemos, por exemplo, todas as comarcas do Estado. Nós atendemos, né, algumas comarcas com maior densidade populacional, como Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba, região metropolitana, né, mas as cidades um pouco menores do que esse porte ainda não tem a defensoria pública instalada. Ah, então não fica só aqui em Cascavel. Vocês também atendem o pessoal de outras? Não, existem defensorias específicas, né? Existe a Defensoria Pública, por exemplo, de Foz do Iguaçu, tem 5 defensores lá, por exemplo. Né? Tem a Defensoria em Guarapuava, assim como o Poder Judiciário e o Ministério Público. Né? Só que geralmente essas outras carreiras, por serem mais antigas, elas são mais ramificadas, elas estão mais interiorizadas, que a gente chama. A Defensoria Pública, ainda por ser pequena, ela se concentra um pouco mais nas cidades mais populosas, onde geralmente a demanda também pela Defensoria Pública é mais significativa. Entendi. Deseja perguntar, Julie? Bom, quais são as principais áreas de atuação de um defensor público? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho melhor sobre a sua área de atuação. Certo. Na verdade, assim, as áreas de atuação da Defensoria Pública são todas, praticamente todas. Né? Aqui nós temos um recorte pela, né, ausência de defensores para atendimento em todas essas áreas. Mas todas as áreas onde uma pessoa hipossuficiente ou com algum tipo de vulnerabilidade precise de atendimento, a Defensoria Pública presta esse atendimento. Eventualmente até para pessoas jurídicas, por exemplo. Né? Se existe uma empresa em situação falimentar ou que, né, não tem condições, por exemplo, de responder a um processo comprovadamente, que, né, a gente faz uma triagem socioeconômica, inclusive pessoas jurídicas podem ser atendidas como hipossuficientes. Então, independente da área, seja área né, criminal, execução penal, família, civil, alguma questão empresarial, enfim, tem toda a gama de ações, né? Além dessas ações, a Defensoria Pública tem algumas atuações específicas. Por exemplo, a Curadoria Especial, pelo Código de Processo Civil, por exemplo, é destinada à Defensoria Pública. Então, caso uma pessoa não seja encontrada num processo, seja citada por edital, ela vai ser nomeada um curador especial, e esse curador especial, em regra, é a Defensoria Pública. Né? Aqui no Paraná, pela peculiaridade de não ter Defensoria Pública em muitos locais, às vezes é nomeado um advogado dativo como curador especial. Mas, por lei, a primeira né, instituição que deve ser, a quem cabe a curadoria especial, é a Defensoria Pública. Então, existem algumas atuações processuais também, independente dessa questão do atendimento e análise econômica, da pessoa querer a Defensoria Pública. Essa é uma atuação que decorre de lei. Né? Então, existe também essa forma de atuação. Dentro da minha área mais específica, né? Então, a área de família, sucessões e registros públicos,
ela é a área com maior demanda da Defensoria Pública no estado do Paraná, né? Existe um estudo, agora não recordo se foi 2023 ou 2024, que foi feito internamente, que constatou que 51% da demanda da Defensoria Pública no estado é da área de família, né? Então, assim, a grande área de atuação da Defensoria Pública, né? Às vezes você tem um pouco de aquela ideia que é mais criminal, é mais, né, alguma outra área, mas assim, em volume, em quantidade, em atendimento, em defensores que estão lotados para essas áreas, a área de família hoje é a área de maior densidade de atuação da Defensoria Pública. E dentro dessa área de atuação, principalmente da família, são ações que as pessoas têm um pouco mais de contato, de convívio, né? Sempre conhecem alguém que já teve alguma situação jurídica semelhante, por exemplo, né, uma ação de divórcio, reconhecimento de solução de união estável, alimentos, convivência, também reconhecimento de paternidade. E dentro também dessa, além da nossa atuação jurídica, né, que é a atuação processual, a atuação dentro do sistema de justiça, nós temos algumas atuações extrajudiciais, né? Dentro da minha área, por exemplo, nós já fizemos aqui em Cascavel 3 mutirões de retificação de prenome e gênero, por exemplo, de pessoas trans, né, que é uma questão da minha atribuição em registros públicos. Também fizemos 2 mutirões de reconhecimento voluntário de paternidade, onde a Defensoria Pública possibilita que as pessoas façam exames de DNA gratuito, né? Presta orientação jurídica posterior, caso as partes queiram, né, sendo positivo o exame, as partes queiram regularizar a questão da paternidade, que pode ser feita diretamente em cartório, mas muitas vezes as pessoas já querem fazer a regularização, já querem definir a guarda, definir alimentos, como vai se dar a convivência com aquela criança. Então, a gente acaba prestando, né, o serviço jurídico posterior também. Nós temos agora um projeto novo também, que é o Sextou com a Defensoria. A gente vai fazer atendimentos direto em todos os CRAS e CREAs de Cascavel. Tivemos a primeira edição no CRAS 14 de novembro. Então, a gente vai oferecer todos os serviços da Defensoria de Cascavel diretamente nos CRAS, porque às vezes existem algumas populações que não conseguem chegar até a Defensoria Pública, né, por uma situação de vulnerabilidade tão grande, tão intensa, e o pessoal dos CRAS acaba conhecendo muito mais da localidade, da demanda, e eles mesmos muitas vezes fazem a busca ou informam essas pessoas que vai existir aquele serviço, né, por exemplo, naquele mês, naquele CRAS. Então, a gente acaba atingindo a população, né, que a gente é destinado né, a garantir os interesses, garantir os direitos, né, seja de forma extrajudicial ou também judicial. Sim. Aproveitando, o senhor falou sobre os advogados dativos. O senhor poderia explicar melhor a diferença? Sim, na verdade, a Constituição, ao prever a Defensoria Pública, ela estabeleceu um modelo público de assistência judiciária gratuita. Então, em regra, toda assistência judiciária gratuita deve ser prestada pela Defensoria Pública. Em alguns estados onde a Defensoria Pública é mais consolidada, é mais antiga, tem maior estrutura, a advocacia dativa ela é extremamente restrita, ou praticamente não existe mais. A advocacia dativa ela acaba ocorrendo, como estados como o Paraná, em que a Defensoria Pública ainda é pequena, com a nomeação de um advogado dativo pelo Estado, né? O juiz determina a nomeação de um advogado que vai prestar assistência judiciária para aquela pessoa, no caso concreto, e vai receber um pagamento do Estado por isso, né? Então, assim, a Defensoria Pública é uma instituição, ela não atua por atos ou não atua em determinado processo. Você atua em todos os processos que você tem atribuição. Então, são atuações distintas, né? Hoje, o Paraná convive com essas duas realidades, né? Em comarcas, por exemplo, onde não há Defensoria Pública, a advocacia dativa ela é bem significativa e bem presente, né? E nas comarcas onde já tem uma Defensoria Pública mais consolidada, paulatinamente isso vai sendo trocado em certo sentido, vai sendo revertido no sentido do modelo que foi adotado na Constituição, né? Então, a advocacia dativa ela é importante ainda em muitos sentidos, mas a princípio a Defensoria Pública com crescimento, com expansão, ela vai ocupando, né, esse espaço que hoje ainda existe da advocacia dativa, né, por uma questão de modelo constitucional, por um modelo institucional e constitucional que foi determinado para a Defensoria Pública. Maravilha. O senhor falou ali que muita gente não tem o conhecimento ali da Defensoria Pública, né? Essas pessoas que estão ali mais vulneráveis. Me fala um pouquinho como que essas pessoas podem encontrar vocês.
e que meio e que forma, como que o que é necessário para que vocês defendam, peguem o caso delas. Então, existem algumas formas de atendimento hoje na Defensoria Pública, que a primeira e tradicional, ela é presencial, né? A Defensoria Pública aqui fica situada na Rua São Paulo, 346, próximo à Autoescola Cascavel, né, em frente à Autoescola Cascavel, próximo ao Restaurante Popular, próximo ao INSS também, que é uma referência que é bastante utilizada. Hoje nós temos identificação na sede também, que foi uma coisa recente. Nós não tínhamos assim um banner, um outdoor que identificasse a Defensoria Pública. Então, recentemente a gente conseguiu fazer essa identificação, o que facilita muito. Inclusive, a gente já fez mutirões lá na Defensoria Pública e às vezes as pessoas tinham um pouco de dificuldade de encontrar. Então, assim, esse é o nosso endereço. A gente tem atendimento também virtual. A Defensoria Pública do Paraná tem um sistema chamado Luna, Olha que bacana. que você pode fazer o atendimento, você pode fazer toda a marcação do atendimento pelo sistema virtual de casa, pelo celular ou pelo computador. Então, hoje, essas duas são as formas principais, né, de um atendimento inicial. Você vai na defensoria, expõe sua demanda no atendimento inicial, caso seja uma área de atuação, né, porque é bastante comum, por exemplo, a pessoa chegar lá e diz, olha, eu tive meu nome inscrito no SPC e Serasa. Essa seria uma demanda de consumidor para, né, eventualmente, discutir aquela negativação, se é devida, se não é devida, se cabe dano moral, se não cabe dano moral. Nós não temos ainda atuação nessa área, então a gente vai informar a pessoa que a gente não atua nessa área, né, que a Defensoria Pública não tem atuação, e a pessoa, nesse caso, não vai ser atendida. Se ela vem com uma demanda, por exemplo, de família, dizendo, olha, quero um divórcio, quero discutir alimentos, quero discutir a guarda dos meus filhos, vai ser marcado um atendimento jurídico para ela, que vai ser atendida pela equipe da área do defensor público ou pelo próprio defensor público diretamente. E a partir daí, né, tendo viabilidade, a gente vai formular a petição inicial, vai ajuizar e vai dar início ao processo. Então, isso praticamente em todas as áreas. Se a pessoa chega lá, quer ser atendida na área criminal, vai passar por esse primeiro atendimento e vai ser direcionado à equipe, né, ou ao defensor responsável pela área criminal. Então, é basicamente isso, tanto presencial como virtual pelo sistema Luna no site da Defensoria Pública. Ai, bacana. Muito acessível, né? Doutor, você comentou agora há pouco sobre o grande índice de demanda que vocês têm. Quais que são os maiores desafios que vocês enfrentam na Defensoria? Hoje, assim, pela estrutura que nós temos, que ainda é muito pequena, o desafio é estrutura. É ter mais defensores, é ter mais servidores, ter assessores, né, ter uma equipe que permita que a gente consiga fazer o trabalho. Né? Porque, assim, o dia a dia do defensor ele é permeado por muitos atos, em muitos processos, né? Todos os defensores têm uma quantidade bastante elevada de processos, muitas audiências. Então, às vezes, quando você está no fórum a tarde inteira fazendo audiência, você não está cumprindo os prazos, né, na defensoria. Então, a gente precisa de uma equipe que consiga, por exemplo, na área de família, às vezes conversar com a pessoa à parte, pedir para juntar um documento, né, fazer uma minuta de alguma petição, porque você não consegue sozinho, né, dar conta de toda essa demanda, atender todas as pessoas que buscam uma informação, às vezes simples, sobre o processo, como é que está o meu processo, né, em que fase que está, ou precisa de alguma coisa. Então, assim, você precisa de equipe, precisa de estrutura, né, a estrutura aí né, você precisa de mais defensor, você precisa mais de computador, você precisa de mais espaço, tudo é um bolo. Então, um conjunto de necessidades. Então, assim, a nossa maior dificuldade hoje, ela é estrutural, né? De realmente conseguir ter mais defensores. A gente está num concurso que está finalizando agora o 5º concurso, então, a princípio vai ter nomeações novas, provavelmente até o final do ano, né? Que já vai dar vai deixar um pouquinho mais robustas, assim, as sedes que já existem a princípio. Então, assim, algumas mudanças estruturais internas também, de assessoria para os defensores, às vezes ampliar a equipe de estagiários. Então, tudo isso vai refletindo também uma maior qualidade e uma maior possibilidade de atendimento, né? Porque a Defensoria sempre tem uma lógica de ampliar o atendimento, estar mais presente na comunidade, mas para isso a gente também precisa de estrutura. E aqui em Cascavel são quantos defensores hoje, doutor? Hoje são 4 defensores fixos. Eu vou dizer fixos porque assim, são defensores que estão aqui cumprindo uma atribuição específica. E nós temos mais uma defensoria, que tem uma defensora titular, mas que ela hoje atua num núcleo especializado em Curitiba. Então, tem alguns colegas que fazem uma substituição, que a gente chama,
né, dessa defensora. Então, são 5, na verdade, mas nós temos 4 hoje atuando assim, de forma ininterrupta, assim, que é o defensor mesmo que cumpre todos os atos da sua atribuição. Né? Então, mas são 5 defensorias, 5 defensores diferentes e cada um na sua área. Perfeito. E teve algum caso aí na sua trajetória que te marcou muito na sua profissão ali como defensor público? Algo que até hoje você lembre e se tornou uma experiência também, algo que te ajudou a crescer nessa área? Na verdade, assim, nós temos muito, como né, eu estava falando antes, nós temos muitas situações que a gente trabalha diretamente com as pessoas. Então, tem muitas coisas, na verdade, no nosso dia a dia que marcam bastante, porque você trabalha, às vezes, com pessoas né, mais humildes, que não, né, às vezes um ato simples, um gesto simples que a gente faz para a pessoa significa muito, né? Uma das coisas que mais me marcaram aqui em Cascavel, eu acho que foi o primeiro mutirão de retificação de pronome e gênero que nós fizemos aqui de pessoas trans. Né? Nós fizemos o maior atendimento do interior do estado, foram 43 pessoas, e você trabalha com uma realidade geralmente muito diferente. Né? São pessoas que muitas vezes não têm atendimento nenhum, têm dificuldades diversas, têm muitos preconceitos. Né? Então, poder fazer um mutirão da forma que foi, né, com a envergadura que foi, com né, todo o contexto, a gente conseguiu reunir diversos serviços, foram prestados vários atendimentos, não só jurídicos. Então, assim, foi um momento bem bacana, assim, bem legal, né, da minha atuação, né, porque era uma questão direta minha, e como coordenador também na defensoria, que envolveu todos os colegas também, então a gente trabalha muito em conjunto, né, também, mas foi, eu acho que um dos momentos mais legais, assim, mais significativos, que é um pouco diferente também da atuação cotidiana, né? Então, assim, a gente até faz essas retificações como atribuição ordinária, mas esses mutirões eles nos dão umas possibilidades maiores também, às vezes, de atingir né, um público mais específico, de uma forma mais significativa. Então, foi bem legal, assim, porque se você for ouvir as pessoas trans falando, por exemplo, é muito comum eles dizerem assim, hoje nós passamos a existir aqui em Cascavel. Né? Óbvio que isso é simbólico, mas é de um simbolismo né, de um peso muito grande, né? Porque essas pessoas, às vezes, não têm um direito reconhecido, não têm a sua posição, a sua identidade, a sua existência reconhecida. Então, isso é bem marcante, assim, quando você escuta essas pessoas falando né, dessa forma, de como um ato né, pequeno, até se a gente for juridicamente, ele até é simples, ele é uma orientação jurídica de documentação, mas para aquela pessoa significa muita coisa. Mudou a vida dela. Então é bem legal assim esse momento. Acho que foi uma das coisas né, que mais me marcaram assim. Teve um caso de dupla maternidade também que eu atuei que assim juridicamente também ele é simples, não tem assim muita complexidade, né? Mas para aquelas mães que estavam reconhecendo né, a criança como filha, recebendo né, aquela informação que ia dar certo, que as duas seriam registradas como mães, né? A paternidade é um pouquinho mais corriqueiro de acontecer isso, né? A multiparentalidade, o pai socioafetivo, né? Isso é bem mais comum, mas dupla maternidade não é tão, pelo menos para nós, não é tão comum, né? Então foi um caso também diferente e que foi bem significativo, eu acho, para aquelas mães esse registro né, da dupla maternidade. Então, assim, na verdade, tem várias questões, assim, várias peculiaridades na nossa atuação, mas eu acho que na minha área, na minha atribuição, talvez essas que eu recordo agora, assim, como mais marcantes. Realmente, para a gente pode parecer algo rotineiro ali, do cotidiano, né? Mas para aquelas pessoas em específico, o senhor marcou a vida delas, né? Como falou, o senhor acolheu elas. E isso é muito legal na área do direito, né? Quando a gente pode ajudar outra pessoa com a nossa profissão e fazer diferença na vida delas, né? E Julie? Bom, o que o senhor acha? O porquê seguir na carreira de defensor e como isso impacta na vida mesmo? Bom, a carreira de defensor público, ela tem esse diferencial de atuar diretamente né, com as pessoas. É um pouco diferente das demais carreiras de justiça, né? Você é uma atuação muito semelhante à advocacia, né? Então, você vai lá, você defende um lado, você defende um direito, né? Você é diferente, por exemplo, da atuação judicial, que é uma atuação decisória,
uma atuação do Ministério Público que, por exemplo, na família é uma atuação que a gente chama de custos iuris, né? Ele faz uma atuação em favor, por exemplo, da garantia dos direitos de uma criança e adolescente. Né? Na área criminal, por exemplo, o Ministério Público é uma parte autora também, assim como a Defensoria, por exemplo, vai fazer a defesa, o Ministério Público é parte. Mas nós, né, defensores públicos, atuamos com a pessoa, com a parte. Então, você escuta, né, muitas histórias, você lida com a dificuldade da pessoa, você lida com a vulnerabilidade da pessoa, né? Tem muitas pessoas que a gente atende com muitas dificuldades de compreensão sobre o direito, sobre a tramitação dos processos, sobre a compreensão, assim, né, do que está acontecendo naquela situação específica dela, né? Nós temos uma peculiaridade, assim, o defensor público não, assim, né, não escolhe o processo com que ele trabalha, então, assim, se a pessoa se enquadra nos critérios de atendimento, ela vai ser atendida. Então, muitas vezes você trabalha com pessoas que têm muitas dificuldades, né, até às vezes de saúde mental, que tem muitas dificuldades, né, assim, de compreender, ou se o processo eventualmente não foi o que ela queria, a pessoa tem dificuldade de entender por que isso aconteceu, por que não aconteceu. Então, mas ela é uma atuação também muito gratificante, porque você consegue garantir muitos direitos, você consegue muitos resultados positivos, né? Pelo menos na área de família. Então, assim, as pessoas também, você tem o sorriso, você tem a pessoa ali também se sentindo gratificada, né? E se sentindo gratificada por ter conseguido auxiliar alguém diretamente, por, né, ter feito a diferença na vida dessa pessoa. Então, a carreira de defensor público tem essa peculiaridade. Nós também temos, né, ainda embora todas as restrições que eu falei antes de estrutura, né, a tendência é que isso cada vez mais se expanda. Você tem diversas áreas de conhecimento que você pode atuar, então, eventualmente, se você gosta de atuar na área criminal, você pode ter a oportunidade de atuar na área criminal, especializado nisso, na área de família, né, na área de execução penal, na área civil, né? Aqui em Cascavel não atende, mas, por exemplo, Curitiba atende, né? Fazenda Pública aqui não atende, Curitiba atende. Então, assim, e eventualmente aqui também vai atender, né, a partir do momento que expandir. Então, assim, você tem a possibilidade também de trabalhar em áreas que você gosta, em áreas que você, né, tem maior afinidade, assim como as outras carreiras, e, né, dentro das peculiaridades da nossa atuação, que é essa atuação mais voltada diretamente a pessoas e um recorte populacional de pessoas hipossuficientes, né, ou com umas vulnerabilidades mais específicas. Então, ela é uma atuação mais voltada, a gente costuma dizer, para quem mais precisa, né, que em tese são pessoas que não conseguem constituir advogado, não têm condições financeiras de fazer isso, ou por alguma situação, né, específica de vulnerabilidade, tem uma atuação, né, da Defensoria para buscar reverter esse contexto da vulnerabilidade né, de eventuais populações, né, como eu falei antes, mulheres vítimas de violência doméstica, né, pessoas em situação de rua, idosos, crianças, enfim. Então, assim, é uma atuação bastante ampla, né, e que você pode satisfazer com ela em várias áreas também. Doutor, uma pergunta um pouco mais particular. Qual foi o motivo que te levou a se tornar um defensor público? Bom, como eu disse antes, eu, né, trabalhei muito tempo da minha vida no Poder Judiciário. E quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei pensando na magistratura, né? Era uma coisa que fazia parte da minha vida, fazia parte do meu cotidiano, né? Eu fiquei quase 10 anos dentro do Poder Judiciário, enquanto estagiário e assessor. E nesse caminho, né, a Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, mesmo na cidade onde eu morava, ela era bastante pequena. Por um grande tempo do estágio que eu fiz no Judiciário, a Defensoria era dentro do fórum, tinha poucos defensores, você também tinha pouco espaço para, eventualmente, tentar fazer um estágio lá na Defensoria e conhecer um pouquinho mais a instituição. Então, na verdade, assim, eu nunca tinha tido muito contato com a Defensoria. Tinha com as petições, tinha com a atuação, né, do que vinha, por exemplo, para o gabinete do juiz. Eu trabalhava numa vara civil, então, né, tinha uma atuação relativamente significativa da Defensoria Pública lá. E depois que eu me formei, que eu fiz mestrado, que eu comecei a estudar para concurso, eu acabei passando no concurso de analista da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul. E ali sim, né, eu trabalhei em São Leopoldo, que é uma cidade do Rio Grande do Sul já com, acho que cerca de 300 e poucos mil habitantes, tipo Cascavel, assim. E a Defensoria Pública era bem consolidada, era uma Defensoria Pública com 7 defensores, tinha 3 analistas, tinha uma estrutura, né, assim, significativa. E ali eu comecei a
a ter o dia a dia, a vivência da defensoria pública, maior contato com os defensores públicos, e aí cada vez fui gostando mais da área, né? Nesse momento eu voltei os meus estudos um pouco mais para a defensoria pública e acabei concentrando um pouquinho mais. Fiz o concurso da Defensoria do Rio Grande do Sul, passei na primeira fase, reprovei na segunda, né? E depois fiz o concurso da Defensoria Pública aqui no Paraná e acabei sendo aprovado. Então, assim, não foi o início de, né, pensamento. Tem vários colegas assim que saem, quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser defensor. Eu comecei pensando na magistratura e depois no caminho acabei mudando o foco e concentrei mais na defensoria pública e deu certo. Então foi esse o contexto da defensoria pública na minha vida. Maravilha. Meninas, querem perguntar mais uma coisinha? Eu queria saber um pouquinho sobre como funciona o concurso da Defensoria Pública, porque a gente aqui tem bastante aula com promotor. A FAG tem bastante promotores, mas a Defensoria é uma área, assim, realmente cativante. Então, como funciona um pouquinho a questão de concurso? Bom, os concursos públicos de carreiras jurídicas, eles são relativamente semelhantes, né? O concurso público da Defensoria, ele começa com uma fase objetiva, como todos os concursos, né? 100 questões objetivas, ponto de corte de 60 questões, na verdade, sim, o mínimo necessário 60 questões, e a partir disso, ponto de corte. Geralmente passam 200 ou 300 candidatos, isso em qualquer concurso, para a segunda fase. Aí a segunda fase ela acaba sendo diferente de acordo com os concursos. Por exemplo, uma segunda fase de magistratura vai ter questões dissertativas e vai ter sentenças. Você vai fazer uma sentença civil e uma sentença penal, né? Eu cheguei a fazer isso também, né? O Ministério Público vai ter, aqui do Paraná pelo menos, ele vai ter uma objetiva, uma dissertativa com várias questões, é um concurso bem assim, complexo nessa parte das questões. E também vai ter se eu não me engano, tem uma denúncia criminal e tem uma peça civil, né? Aí depende muito da área do examinador que está fazendo. A Defensoria Pública tem essa parte inicial da objetiva. Na dissertativa tem questões, né, de áreas do edital, né? O edital geralmente tem 12, 13 áreas, se eu não estou enganado. Tem algumas questões sobre essas áreas e geralmente uma peça civil e uma peça penal também. Pode ser uma petição inicial, uma apelação, tanto na área civil como na área criminal, né? Então, uma é criminal, a outra é civil, amplo. Então, assim, isso geralmente é a segunda fase do concurso. E a última fase, ela é uma prova oral, né? A prova oral, todas as carreiras têm, magistratura tem, o Ministério Público tem, Defensoria Pública também tem. Então, é uma prova oral também que faz questionamento sobre as matérias do edital. Você está ali na frente do examinador, responde, né? E sendo, né, aprovado, tendo respostas satisfatórias naquela fase, você encerra o concurso. Depois tem a fase de títulos, que também todos os concursos têm. Por exemplo, se você tem uma pós-graduação, mestrado, escreveu artigo, isso é computado também, mas mais para a classificação final, né? Geralmente as fases eliminatórias são a objetiva, a dissertativa e a prova oral. Então, assim, basicamente é esse o concurso. Cada carreira também tem algumas especificidades de concurso. Por exemplo, a Defensoria Pública, aqui no Paraná, ela cobra execução penal, cobra direitos humanos. A magistratura vai cobrar direito empresarial, né, que geralmente não tem tanto foco nas outras carreiras. Então, né, o Ministério Público cobra algumas coisas mais específicas do Ministério Público, Defensoria de Defensoria, né, tem princípios institucionais, que a gente chama, que são coisas bem relacionadas à Defensoria Pública. Por exemplo, como é que se constitui, qual que é o histórico, né, como é que se dá a organização da Defensoria. Então, são várias, né, questões mais específicas da própria instituição. Isso também é normal nas demais carreiras. Então, né, basicamente, assim, o concurso é assim, né? Eu geralmente brinco, quando a pessoa quer fazer concurso, começa a estudar cedo, né? Quanto antes você começar, a tendência é ter um pouco mais cedo você ser aprovado, porque é bem comum que as pessoas deixem isso para depois, e é um estudo longo. Assim, né, hoje em dia ninguém passa com 1 ano, 2 anos de estudo. Então, é um estudo bem longo, bem amplo, né? E que ele precisa de tempo para dar resultado. Então, assim, o contexto de concurso é basicamente esse. Maravilha. Doutor, é uma alegria imensa ter você aqui, aprender um pouquinho sobre a defensoria. Não sei para vocês, menina, mas eu amei essa área. Né? Acho que a gente saiu apaixonada daqui, vendo a dedicação do senhor, o trabalho lindo que tem feito aqui para
o nosso município, todo o esforço, né, com essa grande demanda, tem um trabalho em excesso, aí trabalha muito e é tão lindo ouvir o senhor falar tanto das suas experiências, né, contando ali, dá para ver o amor pela profissão, a dedicação. Nós aqui do curso de Direito, juntamente com a nossa coordenadora aqui do curso de Direito, a professora Viviane, e também a nossa professora, né, do PROEX, a Marcela Brazão, agradecemos muito, muito pelo senhor ter vindo, compartilhado conosco aqui a sua experiência, deixado esse gostinho de quero mais. E eu vou passar a palavra aqui para as minhas amigas poder agradecer também, se despedir, porque nosso tempo passou muito rápido. Doutor, foi um prazer receber você aqui hoje e sentir já a vontade de começar a estudar desde agora para concurso, porque a gente entra na faculdade e é na faculdade que a gente vai descobrindo o leque do direito, e agora mais uma paixão. Então, muito obrigada pela tua presença hoje. Gostaria também de agradecer pela presença do doutor. De fato, é uma área muito interessante e ter a sua experiência aqui sendo compartilhada é essencial. Doutor, para finalizar, o senhor poder também se despedir dos alunos que estão assistindo, do pessoal que está acompanhando, para esses alunos que estão ouvindo, e assim como nós também passou a admirar, o que o senhor deixaria de mensagem, uma motivação, algo para eles? O que o senhor queria ouvir na nossa idade, assim, onde a gente está agora, para chegar onde o senhor está? Pode deixar uma mensagem para os nossos colegas que estão acompanhando. Bom, na verdade, assim, eu acho que cada um tem a sua paixão, né, o seu interesse. O que eu acho que é importante, assim, para quem quer seguir carreiras jurídicas, né, é você, em certo sentido, se encontrar, né? Às vezes é um pouco difícil, né? Às vezes até o início da faculdade é difícil, a gente sai da escola querendo fazer coisas diversas, né? Eu mesmo comecei a fazer engenharia civil antes de fazer direito, depois mudei. Então, na verdade, assim, você tem que se encontrar, né? Encontrar, assim, o que você gosta de fazer, o que né, te dá vontade de fazer, porque, assim, o período de estudos de concurso, ele é um período difícil, né? Ele não é eu acho que isso é uma mensagem muito importante as pessoas saberem, assim, ele é um período de renúncias, ele é um período de abdicação, ele é um período de várias e várias horas de estudo, então, assim, você tem que fazer isso por algo que você acha que vale a pena, né? Então, assim, nós conversávamos um pouco antes sobre a questão dos estágios, né? Eu acho que é muito importante conciliar um pouco essa questão da faculdade com estágios, né, na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Judiciário, nas delegacias, na Procuradoria do Estado, né, existem muitas áreas, Justiça Estadual, Justiça Federal, complementar essa experiência de faculdade, né, porque você tem partes muito importantes, mas também tem partes muito importantes da vivência que você eventualmente vai fazer um pouquinho de estágio na própria graduação, né, que tem um estágio obrigatório. Mas esses estágios fora permitem que você vá tendo uma visão do direito um pouco diferente, né, um pouco mais ampla, vá aplicando esses conhecimentos na prática e também vá se conhecendo, né, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. E se você vai optar por essa área de concursos, né, porque existem várias áreas, você pode, né, a OAB, enfim, é um primeiro concurso, às vezes, né, geralmente sim, tem duas fases, a objetiva, a dissertativa. Mas assim, você não tem cortes, não tem pontos de cortes. O concurso público de carreiras jurídicas, como magistratura, Ministério Público e Defensoria, né, Procuradoria, delegado, você tem limites, né, passam pessoas pelas fases de forma limitada. Então, assim, ele é um estudo que geralmente é muito mais longo, né, mais demorado, e é necessário ter paciência, ter persistência e ter paciência, né? E geralmente, assim, para todas as pessoas, ou para grande parte das pessoas né, com quem eu comecei estudando, né, e hoje, né, vejo assim, continuo acompanhando, grande parte das pessoas, né, chegaram aonde queriam, ou se não chegaram exatamente onde queriam, também foram aprovadas em outros concursos. Então, eu acho que a maior mensagem da questão de carreiras jurídicas, né, é você saber que quanto antes você começar, né, é melhor, né, eventualmente, até porque assim, se você sai da graduação já com uma bagagem de estudo, muitas vezes você já é aprovado em alguns concursos públicos, por exemplo, de analista judiciário de alguma carreira. Isso eventualmente vai te dar mais conhecimento institucional,
vai te dar uma condição financeira, muitas vezes continuar estudando, né? Porque às vezes é muito difícil também você estudar, tempo, é dinheiro, é gasto. Então, assim, são várias questões nesse caminho. Então, é muito importante, né? Eu acho que se comece cedo, saiba que é necessário paciência e geralmente, né? Assim, geralmente realmente acontece isso. Quem persiste acaba chegando lá, né? Só que o caminho é um pouco longo também. Então, é importante ter essa noção, né? Que as coisas dão certo, mas o caminho é um pouco longo. Maravilha. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma honra. Pessoal, é isso. Termina aqui o nosso podcast. Quero agradecer pela presença, para quem ficou do início até o fim aqui, muito obrigada. Espero que isso possa ter te gerado conhecimento e até mesmo uma paixão aqui pelo direito. E queremos te agradecer. De coração, até uma próxima. Tchau, tchau.